Parte da maior tribo Sioux, os Lakota são uma das tribos mais antigas dos nativos americanos que durante grande parte de sua história viveram uma vida nômade, percorrendo terras que agora levam os nomes de Dakota do Norte e do Sul, Nebraska, Montana, Wyoming e Minnesota. Usando habilidades de caça passadas de geração em geração, eles viviam da terra e, em particular, dos rebanhos de búfalos que existiam em abundância nas planícies. Adequado a um povo nômade, eles eram ótimos navegadores, melhorando a astronavegação para se guiarem nos terrenos de caça conhecidos. Acredita-se que as origens da tribo podem ser encontradas perto do Mississippi e que eles emigraram para Ohio antes de se mudarem para terras mais ao norte. Eles valorizavam princípios de generosidade, sabedoria e respeito por toda a vida, e consideravam o auge do sucesso forçar um inimigo a se submeter à sua superioridade sem ter que lutar. Os Lakota também tinham um profundo respeito pela natureza e uma forte crença em manter um grau de harmonia entre eles e os animais, outros humanos, rios, rochas e plantas, todos os quais, na crença Lakota, têm espíritos e vidas após a morte. A chegada de colonos europeus teve um impacto dramático nos Lakota, assim como na maioria da população nativa americana. Por um lado, introduziu-lhes o cavalo, que mudou significativamente a forma como os Lakota faziam quase tudo relacionado ao seu estilo de vida. Eles se tornaram mais aptos na caça de búfalos, e a habilidade de atirar flechas de um cavalo em movimento rápido seria útil quando a relação com os estranhos, vindos do mar, deteriorou. Mas os europeus brancos trouxeram mais do que apenas cavalos para a América do Norte. A varíola devastou os Lakota como fez com muitas tribos. Os povos nativos não tinham imunidade acumulada contra a doença. As acusações persistem até hoje de que a propagação da varíola foi incentivada pelos colonizadores como uma forma de erradicar os povos nativos e liberar suas terras para novos assentamentos, isso sendo alcançado pela passagem de cobertores carregando a doença para as tribos nativas sob o disfarce de amizade. No século XIX, os Lakota haviam migrado novamente, desta vez para as Black Hills, na fronteira entre Dakota do Sul e Wyoming. Porém, os colonizadores estavam próximos. Existem várias contas de encontros entre os colonizadores e os Lakota no início do século XIX, incluindo de membros da expedição de Lewis e Clark. Os Lakota foram descritos como sendo bastante amigáveis em comparação com outras tribos, mas firmes em sua resolução de que suas terras e seu modo de vida seriam defendidos. Isso importava pouco para o governo dos Estados Unidos da América e nos anos que se seguiram, mais e mais passagens foram feitas pelas terras colonizadas pelos Lakota e outros, levando ao estabelecimento da Trilha do Oregon. Esta era uma rota de carroça de grandes rodas de 3,489 quilômetros de leste a oeste que conectava o rio Missouri aos vales em Oregon. A construção da trilha começou em 1811, principalmente por caçadores de peles que desejavam caçar nas terras férteis, mas com o tempo se expandiu para permitir a passagem de colonos que procuravam fazer fortuna na florescente costa oeste dos Estados Unidos e, em particular, na busca por ouro. O conflito inevitavelmente eclodiu entre os povos nativos e os recém-chegados. Em 1823, os Arikara se encontraram em guerra com os colonos, que continuaram a violar suas fronteiras territoriais. Mesmo com a vantagem do conhecimento local, os Estados Unidos da América, o exército levantado contra eles incluía guerreiros Sioux, como os Lakota, que apoiaram na derrota dos Arikara. Contudo, a cooperação entre as tribos e os Estados Unidos da América foi esporádica, pois o governo federal priorizava seus cidadãos na exploração da terra. De fato, a Guerra Arikara provocou apelos nos estados do leste para que o exército dos Estados Unidos da América subjugasse totalmente os povos nativos, permitindo que os colonos dominassem a terra sem oposição. No meio do século, as tribos das Black Hills, incluindo os Lakota, estavam constantemente tendo que defender suas fronteiras e interesses, e várias se uniram para uma defesa cumulativa, para grande alarme da liderança do Exército dos Estados Unidos da América. Com um número cada vez maior de tráfego branco passando pela região, as chances de guerra aberta continuavam a aumentar. Portanto, em 1851, o governo dos Estados Unidos da América procurou convocar uma reunião com os chefes tribais em um esforço para delinear zonas seguras para os migrantes,
Mas isso, claro, significava reconhecer certo território como pertencente aos nativos americanos. Enquanto o tratado subsequente era conhecido como o Tratado de Fort Laramie, de 1851, a assinatura real foi realizada a cerca de 48 quilômetros do local que leva seu nome, na foz do Horse Creek. O tratado favoreceu fortemente os Lakota e sua reivindicação às Black Hills para o desgosto de outras tribos nativas americanas locais, que viam os Lakota como estrangeiros sem uma reivindicação ancestral à terra. Embora o tratado possa ter inicialmente garantido passagem segura para os migrantes, ele causou conflito para as tribos, mas, no final das contas, importava pouco, pois em apenas alguns poucos anos, a corrida do ouro no Pico de Pike, no Colorado próximo, viu uma enxurrada de migrantes infringindo novamente as terras nativas. Além de ocupar a terra prometida às tribos, os colonos também começaram a matar búfalos por esporte, e como parte de um esforço para exterminá-los, a fera vital para a sobrevivência da tribo quase foi caçada até a extinção em meados da década de 1860. As tribos protestaram, mas o governo dos Estados Unidos da América não se interessou. As tropas do Exército dos Estados Unidos da América, agindo oficialmente ou não, protegeram os caçadores ao entrarem nas terras tribais. Uma mistura de hostilidade tradicional, aliada à diminuição de recursos, também provocou um aumento nos combates entre tribos, apenas aumentando as dificuldades. Em 1862, ouro foi descoberto em Bozeman, Montana. Para acelerar o tempo de viagem do leste industrializado para as novas reservas de ouro, imigrantes brancos começaram a abrir um caminho através das Black Hills e pelo território Lakota. Sem mais fé no tratado, os Lakota, sob a liderança de Nuvem Vermelha, começaram a atacar abertamente as caravanas que violavam suas terras. Embora deva ser notado que grande parte da terra violada foi de fato prometida à tribo Crow, mas recentemente foi conquistada pelos Lakota durante os combates intertribais. Em 1866, o governo dos Estados Unidos da América iniciou avanços diplomáticos para os Lakota, visando evitar mais derramamento de sangue e obter consentimento para a passagem dos vagões sem problemas. Nuvem Vermelha estava aberto à negociação até que ele descobriu que o exército dos Estados Unidos da América já estava construindo fortes ao longo da trilha para Bozeman e, sentindo traição, ele optou por lutar em vez disso. Agora, com a Guerra das Nuvens Vermelhas, as hostilidades logo começaram com ataques esporádicos realizados por uma confederação de guerreiros Lakota, Cheyenne e Arapaho contra os migrantes e postos avançados do exército dos Estados Unidos da América que, seguindo o velho ditado de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, foram apoiados por guerreiros Crow procurando recuperar terras. O Forte Kearney, em construção, era defendido por um pequeno contingente de tropas dos Estados Unidos da América, comandado pelo capitão William Fetterman, veterano da Guerra Civil, porém com pouca experiência em combate contra guerreiros nativos americanos. Na manhã de 21 de dezembro de 1866, Red Cloud reuniu uma força de guerreiros Cheyenne e Sioux, cujo número incluía o lendário guerreiro Crazy Horse, fora do forte para atacar um trem de madeira que passava. Apesar de sua falta de familiaridade com as condições da fronteira e os métodos de combate com as tribos, Fetterman respondeu com uma unidade de 80 homens, mas ao prosseguir, ele ignorou as ordens permanentes para não se aventurar além da Lodge Trail Ridge, o que colocaria ele e seus homens fora do alcance de visão do forte e, consequentemente, deixá-los sem o apoio do forte. Fetterman ordenou que sua força perseguisse uma pequena banda de guerreiros Sioux. Ele não sabia que isso fazia parte de uma armadilha bem orquestrada contra ele, e ao perseguir os guerreiros, ele foi atraído para uma emboscada. Fetterman e sua unidade de 80 homens se viram enfrentando uma força combinada de cerca de 2.000 Lakota e Cheyenne, e em apenas 20 minutos, eles foram aniquilados, seus corpos despidos, escalpelados e mutilados. Foi a pior derrota única sofrida pelo exército dos Estados Unidos da América nas mãos das tribos até aquele ponto. Do lado dos Estados Unidos da América, parecia haver pouco interesse em alcançar uma solução militar. A guerra estava se revelando onerosa, tanto em vidas como economicamente,
com as forças de Red Cloud aplicando efetivamente o terreno para uma guerra de guerrilha clássica e cercando fortes do Exército dos Estados Unidos da América e assentamentos de imigrantes na trilha. Assim, enviados da paz foram enviados a Red Cloud, Sitting Bull e outros líderes das tribos na região, e juntos eles esculpiram um novo tratado de Fort Laramie em 1868. O tratado pôs fim ao conflito em curso sobre a trilha de Bozeman e viu a desmontagem dos fortes, mas novamente criou grande agitação para as tribos e seu modo de vida. Entre os 17 artigos estabelecidos no tratado, os nativos americanos perderam muitos direitos. Primeiramente, eles novamente viram suas fronteiras redesenhadas, pois as tribos Sioux se encontraram agora confinadas em uma reserva reconhecida federalmente. Assim, as tribos perderam o acesso aos seus campos de caça de búfalos estabelecidos, pois os Estados Unidos da América pressionaram para que adotassem um modo de vida mais agrícola. Acreditava-se que isso evitaria a competição entre eles e os colonos brancos. Qualquer terra não especificada no tratado era automaticamente considerada propriedade dos Estados Unidos da América. No entanto, qualquer propriedade dos Estados Unidos da América que se tornasse excedente às necessidades deveria ser disponibilizada para as tribos. O governo federal assumiu a responsabilidade principal por lidar com infratores de qualquer artigo do tratado, seja de Washington ou de suas tribos. Em resumo, o tratado tirou em grande parte o direito das tribos de aplicar suas próprias leis nos tribunais tribais. O tratado também promoveu a assimilação dos nativos americanos nos Estados Unidos da América. Lidou com cultura, habitação, comércio, resolução de disputas e educação para crianças nativas americanas. Com território reduzido, as tribos passaram a depender mais do governo dos Estados Unidos da América para a sobrevivência e infraestrutura necessária. Finalmente, aos olhos do Congresso dos Estados Unidos da América, as tribos efetivamente perderam suas identidades como nações em seu próprio direito, já que era impensável que nações separadas existissem dentro dos Estados Unidos. O tratado foi compreensivelmente fortemente criticado pelas tribos, que sentiram que haviam sido enganadas para se submeterem, e sua cultura foi erodida por jargões jurídicos que não entendiam completamente. Novamente, o ressentimento e a hostilidade após a assinatura resultaram em derramamento de sangue intertribal. Agora, as punições eram principalmente impostas pelas autoridades dos Estados Unidos da América. A nova ordem para as tribos dividiu vários de seus membros em duas facções. Alguns se desesperaram nas negociações com os homens brancos, acreditando que a resistência só levaria à destruição. Eles adotaram costumes dos Estados Unidos da América como o uso de roupas e construção de casas ao estilo europeu, adoção de leis e moralidades, e muitos se converteram ao cristianismo. Contudo, em um ano, surgiu outra facção, resoluta em enfrentar as tentativas de assimilação dos nativos americanos. Os dançarinos fantasma eram um culto que se formou após o tratado, acreditando que, ao realizar uma certa dança espiritual, os mortos eventualmente se levantariam e expulsariam os invasores, restaurando a terra ao que era antes de sua chegada. Para esse fim, o culto realmente proibiu conflitos entre as tribos e os colonos brancos, que continuavam a se deslocar para o oeste. O movimento em grande parte morreu logo após sua concepção, mas muito rapidamente ressurgiu no final da década de 1870, quando mais uma vez o governo dos Estados Unidos da América começou a ignorar os artigos do tratado. A terra dada às tribos em 1868 foi considerada muito valiosa e foi gradualmente diminuída, com os protestos tribais caindo em ouvidos surdos. Em 1877, a Grande Reserva Sioux havia diminuído quase 2/3, de 60 milhões de acres para 20 e 1,7 milhões, e isso cairia ainda mais em 1887 com a aprovação do Ato de Alocação Geral, que os deixou com apenas 12,7 milhões de acres. O ambiente entre as tribos estava propício para o retorno dos dançarinos fantasma. Nascido em 1856, Vovoca era filho de Tavibo, um dos dançarinos fantasma originais. Vovoca manteve suas reivindicações de terra ancestral, mas após conviver com cristãos, adotou crenças em Deus e Jesus. Durante um eclipse solar em 1º de janeiro de 1889, ele afirmou que lhe foi enviada uma visão na qual ele morreu,
e sua alma subiu ao céu, onde ele falou com Deus. Segundo Wovoka, na visão, ele foi instruído por Deus a ensinar uma nova dança e espalhar uma mensagem de que em 1891 Deus iria devolver a terra ao que era antes, enterrando os colonos sob 9,14 metros de solo. Ele também afirmou que Deus lhe disse que seus ancestrais mortos se levantariam do túmulo e se juntariam a eles para ajudar a recuperar a terra. Com esse fim, Wovoka foi retratado entre os praticantes da dança dos espíritos como uma figura quase messiânica, Jesus Cristo nascido em um corpo de nativo americano. Essa crença só foi reforçada quando Wovoka produziu feridas em suas mãos e pés, semelhantes ao milagre dos estigmas. Embora agora seja geralmente aceito que essas feridas foram auto-infligidas. Os seguidores da dança dos espíritos se espalharam por entre as tribos da América do Norte, em particular entre os Lakota. Eventualmente, como forma de proteção contra a violência contínua contra eles perpetrada pelo Exército dos Estados Unidos da América, os praticantes adotaram as chamadas camisas de fantasma, vestimentas que exibiam símbolos que acreditavam que os protegeriam de danos. No entanto, essas camisas e a prática em geral estavam sendo interpretadas de uma maneira muito diferente entre alguns funcionários dos Estados Unidos da América. Em agosto de 1890, Daniel F., de 39 anos, Royer tornou-se o chefe da agência Pine Ridge, que era responsável pela banda Oglala dos Lakota. Royer estava servindo como membro fundador e principal administrador da Igreja Episcopal Metodista em Alpena, e era um defensor da sobrevivência dos nativos americanos através do que ele chamava de troca cultural. No entanto, ao assumir seu posto e observar os dançarinos fantasmas, ele rapidamente se convenceu de que eles representavam uma ameaça à paz eterna no território. Portanto, ele instigou uma repressão às suas atividades, inicialmente usando a aplicação da lei local. E então, em 18 de novembro, ele solicitou apoio do Exército dos Estados Unidos da América. Ele até proibiu Buffalo Bill Cody de recrutar guerreiros Lakota para seu famoso show do Velho Oeste, pois via isso como contrário aos seus esforços para civilizar a tribo. Aqueles que realizavam as danças ficaram perplexos com essa repressão repentina. As danças em si não eram inerentemente violentas nem incentivavam a violência. Afinal, elas pretendiam convocar Jesus à terra e salvá-los. O chefe Lakota, Pequena Ferida, escreveu para Royer, através do professor John M. Sweeney, declarando: Pequena Ferida entende que os soldados estão chegando à reserva. Para que eles estão vindo? Não fizemos nada. Nossa dança é uma dança religiosa e, portanto, vamos dançar até a primavera. Se então descobrirmos que Cristo não aparece, vamos parar. Mas não enquanto isso, tropas ou não tropas. Também entendi que não seria mais reconhecido como chefe. Tudo o que tenho a dizer é que nem você, nem o povo branco me fizeram chefe, e vocês não podem me descartar como bem entenderem. Mas deixe-me dizer, Dr. Royer, que por ele serei reconhecido enquanto eu viver. Royer interpretou isso como um ato de aberta desafio e hostilidade para com ele e sua missão. Não ajudou que Sweeney adicionou sua própria descrição na carta, que apenas reforçou as preocupações de Royer. Descrevendo Little Wound, ele acrescentou que ele é um homem muito obstinado de temperamento ingovernável, e ele é levado pela loucura da dança, parecendo acreditar firmemente nas doutrinas absurdas que são pregadas nessas danças. Os dançarinos são aqueles que não assinaram o projeto de lei indígena, e, na verdade, eles parecem estar sempre em algum problema. Eles estão constantemente encontrando falhas com o agente, o governo e tudo o que pertence à civilização. É um fato positivo que os dançarinos indígenas estão bem armados e têm muita munição, e minha opinião é que eles têm se preparado para problemas há algum tempo. Índios com quem conversei me disseram que todos lutariam se fosse necessário, e que eles parecem pensar que o grande espírito os ajudará para que possam facilmente superar o homem branco. Após chamar o apoio do exército, os superiores de Royer começaram a solicitar atualizações da situação que parecia se deteriorar. Royer enviou inúmeros telegramas e relatórios sobre a situação, sua natureza calma sendo completamente dominada pela hostilidade percebida que ele estava enfrentando. E como tal, seus relatórios eram bastante alarmistas no tom.
resultando em um maior número de tropas sendo enviadas para reprimir um suposto levante iminente. Uma afirmação era de que era a maior mobilização de tropas do exército dos Estados Unidos da América desde a Guerra Civil Americana. Os Lakota perceberam a fraqueza de Royer e deram a ele o nome depreciativo de jovem homem com medo de índios, e isso certamente era verdade. No final de novembro de 1980, ele havia se barricado em seu escritório, acreditando que o mundo ao seu redor estava conspirando para sua queda. Royer montou uma lista de dançarinos notáveis e exigiu que o exército os prendesse e reprimisse completamente a prática. Residindo perto da agência Standing Rock estava talvez o Lakota mais famoso na forma de touro sentado. Como um líder talentoso e popular, ele conduziu os Lakota e Northern Cheyenne à sua vitória mais notória contra o exército dos Estados Unidos da América. Em 25 de junho de 1876, destruíram uma força de mais de 300 soldados americanos comandada pelo general George A. Custer na Batalha de Little Bighorn. Embora Touro Sentado não fosse, muitos de seus cerca de 250 seguidores praticavam a dança dos fantasmas. No entanto, ele se recusou a permitir que o governo federal os reprimisse de qualquer maneira, levando o Major James McLaughlin, o agente da reserva, a ordenar a prisão de Touro Sentado sob a acusação de permitir a propagação da dança dos fantasmas. McLaughlin escolheu ignorar as instruções de seu comandante, o Major-General Nelson A. Miles, que queria que uma prisão pacífica fosse realizada, e em vez disso enviou 43 policiais tribais para a cabana de Touro Sentado em 15 de dezembro. Relatou-se que Touro Sentado estava calmo, mas seus seguidores reagiram com ira à tentativa de captura de seu líder. Seguiu-se uma luta feroz, e na violência que se seguiu, 9 Lakota foram mortos, incluindo o altamente reverenciado Touro Sentado. A reserva agora era um barril de pólvora, pois o medo e a raiva após a morte de Touro Sentado tomaram conta dos Lakota. O líder Oglala Nuvem Vermelha reuniu-se com representantes federais em Pine Ridge, buscando proteger as tradições Lakota pacificamente, atendendo tanto os dançarinos fantasmas quanto as preocupações de indivíduos como Roya. Outros, no entanto, não estavam tão convencidos de uma solução pacífica, e milhares de Lakota começaram a se realocar para as Badlands de Dakota do Sul, onde fortificaram suas posições em antecipação a um ataque do exército dos Estados Unidos da América. Liderando os Lakota Miniconjo estava o chefe Sitanka. Conhecido de maneira bastante depreciativa pelas autoridades dos Estados Unidos da América como Bigfoot, Sitanka, no entanto, se tornou um líder respeitado dos Lakota, sendo um guerreiro corajoso, um tático talentoso e um negociador astuto. Após a guerra de Red Cloud, seu povo, obrigado a morar na reserva do rio Cheyenne, tentou se adaptar à nova vida de agricultores. Na difícil transição com comida e suprimentos escassos, ele permitiu que seu povo realizasse a dança dos fantasmas, mas como Touro Sentado, não se sabe se ele mesmo se envolveu na prática. Isso foi o suficiente para colocá-lo na lista daqueles sujeitos à prisão, no entanto. Sitanka decidiu levar seu povo para Pine Ridge para se juntar à Nuvem Vermelha após a morte de Touro Sentado. Aqueles que fariam a jornada com ele aumentaram para mais de 300 com a chegada de seguidores de Touro Sentado, que fugiram após a morte do líder, temendo represálias dos soldados americanos. O Riacho Joelho Ferido é um afluente do Rio Branco, com aproximadamente 160 quilômetros de comprimento, e recebe seu nome de maneira bastante literal da história de uma luta entre bravos indígenas americanos, um dos quais sofreu uma lesão no joelho durante o confronto. Foi perto deste riacho que Sitanka e seu povo acampariam fatalmente nos últimos dias daquele dezembro amargamente frio. Em 28 de dezembro de 1890, batedores avançados do 7º Cavalaria do Exército dos Estados Unidos da América, sob o comando do coronel James W. Forsyth, viu o acampamento. O 7º Cavalaria não era apenas outra unidade do exército. Tinha um legado quando se tratava de suas relações com os Lakota, pois foi o 7º Cavalaria que seguiu o General Custer na batalha menos de 15 anos antes, quando ele fez seu famoso último ataque contra Sitting Bull. Certamente, todos os soldados naquele dezembro tinham a história marcada em si, determinados a não permitir que se repetisse.
O quão grande parte a história do 7º Cavalaria desempenhou no que aconteceu a seguir é aberto à opinião, mas é certamente algo que não pode ser ignorado nos anais da história. Citanca foi informado sobre os batedores e, reconhecendo a vulnerabilidade de seu povo, fez contato com eles e disse para retornarem a Forsyth, prometendo que se renderiam em vez de lutar. No dia seguinte, 29 de dezembro, Forsyth se encontrou com Satanka e informou ao chefe Miniconju que, como parte da rendição, seus homens confiscariam todas as suas armas. Satanka hesitou, mas percebendo que tinha pouca escolha, concordou. Forsyth reuniu os Miniconju, incluindo mulheres e crianças, numa clareira próxima, cercando-os com sua cavalaria. Ele também posicionou 4 canhões Hotchkiss no topo de uma colina adjacente à clareira para apoio de fogo. Seus homens iniciaram o desarmamento, porém a atmosfera estava tensa. Os homens de Forsyth agiram sem sutileza, exacerbando os ânimos dos Miniconju já inflamados pela morte de Touro Sentado. Como parte da apreensão de suas armas, os homens de Forsyth realizaram uma busca intrusiva que provocou protestos dos Lakota e começaram a surgir discussões. Eventualmente, um homem conhecido na história como Sitz Straight decidiu que já era o suficiente e se adornou com sua vestimenta de dança fantasma. Ele começou a dançar imediatamente, esperando incentivar os outros a fazerem o mesmo, acreditando que isso os protegeria das balas dos soldados. No entanto, a dança apenas inflamou a situação. O 7º Cavalaria seguiu confiscando armas durante a dança. A tarefa estava quase completa quando um homem Miniconju surdo chamado Black Coyote se recusou a entregar sua arma. Na confusão que se seguiu, a arma disparou acidentalmente, mas no ambiente hostil, o 7º Cavalaria interpretou isso como um ataque deliberado e começou a abrir fogo contra os Miniconju encurralados e agora quase totalmente indefesos. Homens, mulheres e crianças caíram no chão, incluindo Satanka. No frenesi subsequente, com balas ainda sendo disparadas contra a multidão, alguns Miniconju conseguiram escapar dos soldados que os cercavam. No entanto, os operadores das armas Hotchkiss os viram e começaram a atirar enquanto eles corriam. Aqueles que conseguiram até mesmo escapar deste horror se encontraram perseguidos por soldados a cavalo e foram abatidos sem piedade, independentemente da idade ou gênero. Foi um banho de sangue. Depois que as armas se calaram, Forsyth ordenou que seus homens reunissem 51 Miniconju feridos e os levassem para a agência Pine Ridge, enquanto 146 Miniconju foram enterrados em uma vala comum onde as armas Hotchkiss haviam sido colocadas, um local conhecido hoje como Cemetery Hill. Ao ouvir o relato do que havia acontecido, centenas de Lakota fugiram da área horrorizados, enquanto outros decidiram que era melhor ficar e lutar, o 7º Cavalaria sendo emboscado em retaliação nos dias seguintes, embora isso apenas encorajou as autoridades dos Estados Unidos da América a enviarem mais tropas para a área. Estimativas modernas colocam o número de mortos entre os Miniconju entre 250 e 300, quase metade dos quais eram mulheres e crianças. No caos do massacre, cerca de 25 membros do 7º Cavalaria foram mortos, a maioria dos quais morreu como resultado de tiros de suas próprias tropas, ocupando posições no lado oposto da clareira onde suas vítimas estavam caindo. Forsyth tentou descrever o massacre como uma batalha, mas investigações e testemunhos de testemunhas revelaram o contrário, e ele foi posteriormente destituído de seu comando, apenas para tê-lo reinstalado e seus homens receberem prêmios por bravura. Fazia parte de uma manipulação política do incidente para não vilipendiar o 7º Cavalaria e continuar a narrativa do culto militante que crescia entre os Lakota, conhecido como os dançarinos fantasmas. 20 membros do 7º Cavalaria até receberam a Medalha de Honra do Congresso, a mais alta condecoração por bravura das Forças Armadas dos Estados Unidos por suas ações. O massacre foi o último grande confronto entre os Estados Unidos da América, exército e tribos indígenas americanas. Acreditando que apenas a morte os seguiria se não se submetessem, muitos chefes incentivaram ativamente a assimilação ao mundo do homem branco. Os dançarinos fantasmas desapareceram após o fracasso de Jesus em descer do céu em 1891. No entanto, essa não foi uma tarefa fácil para os membros das tribos, e muitas das gerações que se seguiram viveram em extrema pobreza em reservas entre um povo culturalmente dividido, ainda demonizado na cultura americana como selvagens.
Formado em julho de 1986 por Russell Means, Dennis Banks e outros líderes nativos americanos em Minneapolis, Minnesota, o Movimento Indígena Americano, ou Movimento Indígena Americano, era uma organização política e de direitos civis militante, inicialmente fundada para abordar questões sistemáticas de pobreza, discriminação e brutalidade policial contra os nativos americanos. No entanto, muito rapidamente, seu foco foi ampliado para abordar as injustiças históricas cometidas contra as tribos nativas americanas, em particular, as violações de tratados pelo governo federal dos Estados Unidos da América, como aconteceu com os Lakota, entre muitos outros, nas décadas que antecederam o massacre. O movimento rapidamente ganhou manchetes ao redor do mundo quando se juntou a outros grupos nativos americanos na ocupação da Penitenciária Federal de Alcatraz. Alcatraz fechou em 21 de março de 1963, após o qual as tribos locais afirmaram ter direito à ilha em que foi construída sob o Tratado de Fort Laramie de 1868, que prometia terras que eram excedentes às necessidades do governo federal. A ocupação de 19 meses acelerou os esforços pelos direitos civis dos nativos americanos, conduzindo a mais protestos. Então, no início de 1973, membros do movimento decidiram ocupar à força o local de Wounded Knees. A área era governada pelo presidente tribal Richard A. Wilson e quando uma tentativa de removê-lo do cargo por meios legais falhou, em 27 de fevereiro, cerca de 200 Lakota armados e membros do movimento indígena americano ocuparam a cidade. Eles acusaram Wilson de corrupção e de intimidar aqueles que se opunham a ele. Em resposta, os marechais dos Estados Unidos da América e agentes do Federal Bureau of Investigation desceram sobre a cidade e a cercaram, levando a um impasse de 71 dias, durante o qual ambos os lados trocaram tiros, resultando na morte de 2 membros da tribo, 16 pessoas feridas e um ativista afro-americano dos direitos civis. Buscava não só conscientizar sobre a tragédia de 1890 sentida por muitos nativos americanos na cidade, como apagada da história oficial do território. As condições de vida para aqueles que ainda viviam em Pine Ridge eram terrivelmente ruins naquela época, e a ocupação pretendia destacar o amplo descaso com o povo nativo americano nos Estados Unidos. Não apenas Wounded Knee foi rotulado como uma das áreas mais pobres dos Estados Unidos, mas a expectativa de vida entre sua população também estava muito abaixo da média. Além disso, mais uma vez, surgiu a questão das violações de tratados pelo governo dos Estados Unidos da América. Em 8 de maio, o movimento indígena americano se rendeu após negociações com as autoridades, que se comprometeram publicamente a investigar suas queixas. Russell Means e Dennis Banks foram ambos presos, mas em 16 de setembro de 1973, as acusações contra eles foram descartadas por um juiz federal com base no manuseio ilegal de testemunhas e evidências pelo governo federal. Apesar do fim da ocupação, a violência continuou a eclodir entre os locais e as agências de aplicação da lei na área. Ao longo dos 10 anos seguintes, a situação foi agravada pela violência de facções, e Wilson conseguiu manter o poder até 1976, quando foi derrotado na eleição local. Com o tempo, os Estados Unidos têm cada vez mais aceitado os capítulos mais sombrios de seu passado. Uma grande vitória veio em 2017, quando vários membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América introduziram o ato de remover a mancha, um projeto de lei que revogou as medalhas concedidas às tropas que participaram do massacre de Wounded Knee. Medida copatrocinada pelo deputado Debbie Haaland, uma das primeiras indígenas americanas no Congresso. No entanto, a batalha pela igualdade, representação e respeito às tradições dos nativos americanos continua, o que significa que as feridas do passado ainda não estão totalmente curadas.